Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o totó do Flamengo no Corinthians em plena Neoquímica Arena. Bora te atualizar também sobre a disputa de audiência, quem venceu, Globo ou SBT na noite dessa terça-feira. Atualizações importantes no São Paulo, Naruel Bustos é novo jogador do Tricolor, vou te dar detalhes. Já Ferrarese ainda não foi contratado. E Hernani, volante do Parma, pode pintar no Palmeiras? Trago ainda atualizações no Santos, preciso te contar sobre a venda do shopping no Atlético Mineiro, as últimas do mercado de transferências, além de várias outras novidades. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui e sem perder tempo, só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like e se inscreverem no canal, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que chegou para facilitar a sua vida. Nessa quarta-feira, por exemplo, na Bet7k você pode apostar nos 5 jogos da Pré-Champions, no Campeonato Mexicano, na Major League Soccer, além, obviamente, da Sul-Americana e da Libertadores da América. Na Sula tem São Paulo e Ceará, jogo no Morumbi para casa cheia. E a vitória do São Paulo paga R$ 1,75, o empate paga R$ 3,60 e a vitória do Ceará pagando R$ 4,75. Um pouquinho mais tarde tem Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, jogo no Mineirão, e a vitória do Galo paga R$ 2,55, o empate paga R$ 3,00 e a vitória palmeirense também paga R$ 3,00. Para participar da Bet7k é bem simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e aproveita todas as vantagens, entre elas o depósito de até R$ 1.200 com bônus de 100%. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que a vitória do Flamengo contra o Corinthians registrou a maior arrecadação alvinegra no novo estádio na Neoquímica Arena. Foram R$ 5.386.291 de receita bruta. O Corinthians vai ficar com algo na casa dos R$ 3,5 milhões de receita líquida, apesar da derrota. Bora contar também que o Santos quer contratar um jogador antes de anunciar o Luan. Existe a preocupação no comitê de gestão do Peixe em relação à repercussão ruim, mesmo com o fato de o atacante ou meio atacante corintiano chegar sem custos e com todos os salários pagos pelo Corinthians. Por falar em reforços para o Santos, contei para vocês no programa do Nicola dessa terça-feira que Cristaldo não será mais contratado. O meia do Huracan recebeu mais uma oferta ao longo da terça-feira, só que o clube argentino fez outras exigências e o Santos saiu da parada. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Vasco está bem perto de negociar o meio atacante MT com o Santa Clara de Portugal. Empréstimo com opção de compra, o martelo deve ser batido nas próximas horas. Bora falar também sobre o Palmeiras que vendeu o atacante Ian pro Moreirense. O Ian, revelado nas categorias de base, já estava no Moreirense, que o comprou e direto vai repassá-lo para o Yokohama Marinos, time japonês que faz parte do Grupo City. Para fechar o giro de notícias, queria repercutir a vitória do Atlético Goianiense por 1-0 contra o Nacional no Uruguai, jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Resultado ainda mais importante se a gente contar que Luizito Soares fez sua estreia pelo Nacional. Ele entrou aos 77 minutos, participou pouco do jogo e o Atlético Goianiense volta para casa com 3 pontos muito importantes. Bora falar sobre a guerra de audiência entre Globo e SBT. O SBT do Silvio Santos com Corinthians e Flamengo ao vivo, a Globo estendendo a novela Pantanal para tentar evitar a vitória da concorrente. Quero contar que, independentemente da praça, São Paulo, Rio e em outras capitais, a novela Pantanal venceu um clássico da importância de Corinthians e Flamengo. Em todas as capitais, a novela da Globo esteve à frente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 29 para a Globo, com o Pantanal, 22 para a bola rolando entre Corinthians e Flamengo. Só que depois que Pantanal terminou, a Globo caiu para a segunda colocação e o SBT disparou. No Rio de Janeiro, por exemplo, com essa queda da Globo após a novela, o SBT conseguiu no período de 21h30 até 23h29, enquanto teve a transmissão da partida, ficar à frente da Globo. 24 pontos de média para o SBT contra 23,7 pontos para a Globo. Em São Paulo, vitória tranquila de Pantanal, só que quando a Globo colocou no ar Filhos de Eva, aí o SBT chegou a abrir 25 pontos contra 16. Ainda assim, a emissora carioca, a Globo conseguiu ficar à frente do SBT na média
de toda a audiência durante a partida, 22,9 pontos para a Globo contra 21,6 pontos do SBT. Agora falar sobre a bola rolando, vitória do Flamengo por 2-0 e classificação praticamente garantida. Primeiro tempo equilibrado, de um Corinthians que começou melhor, criando oportunidades, o Gustavo Silva Mosquito até teve a chance de abrir o placar. O Flamengo aos pouquinhos foi equilibrando o jogo, foi conseguindo se livrar da marcação pressão do Corinthians e no final da etapa inicial chegou ao primeiro gol da partida com a Arrascaeta, que aproveitou um bate e rebate para marcar um golaço. Torcedores do Corinthians reclamaram de um toque no braço do João Gomes, mas é importante lembrar que houve uma mudança na regra da arbitragem no que diz respeito a esse assunto. Desde 1º de julho de 2021, a regra diz, abre aspas, a mão na bola acidental que leva um companheiro de equipe a marcar um gol ou a ter a oportunidade de fazer um gol não será mais considerada uma infração, fecha aspas. Com a desvantagem, o Vitor Pereira fez 2 mudanças no intervalo. Tirou o Adson e o Cantillo e colocou o Roger Guedes e também o Juliano. As mudanças não deram certo, o Flamengo foi bem melhor do que o Corinthians durante toda a etapa final. Chegou ao gol do 2-0 com o Gabigol e desperdiçou um caminhão de oportunidades. O placar de 4-0 não seria um exagero diante de tantas chances criadas. Flamengo que faz da Neoquímica Arena um palco bem tranquilo. Rubro-Negro tem 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas diante do Timão no estádio Alvinegro. E aí uma curiosidade sobre a partida de volta que acontece na próxima terça-feira. O Corinthians vai precisar vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para pênaltis. Se quiser passar de forma direta, vai precisar marcar 3 gols de diferença. Com o detalhe de que nessa atual edição da Libertadores, o Corinthians em 9 partidas marcou apenas 5 gols. Outra coisa importante, nenhuma vitória até aqui na condição de visitante. Quero falar agora sobre o leilão por Matheus Vital, meio atacante que pertence ao Corinthians, mas está completamente fora dos planos do Vitor Pereira. Estava emprestado no Panathinaikos da Grécia, o clube grego não quis contratá-lo em definitivo e o Matheus acabou voltando. Nesse momento, Vasco, Grêmio, Fortaleza e Ceará aparecem como interessados em território brasileiro. O Clube Bruges da Bélgica também já demonstrou interesse. Só que nenhum deles quer comprar o jogador. A ideia inicial do Corinthians era de se desfazer do vínculo do Matheus Vital, que está sendo discutido nesse momento. O Corinthians quer um clube interessado em ficar com o jogador em definitivo, ainda que não seja necessário o pagamento de nenhuma compensação financeira. O presidente Duílio Monteiro Alves se satisfaria com um percentual de uma venda futura. Então, por exemplo, o Grêmio quiser ficar com o Matheus Vital, assume o atleta em definitivo e deixa um percentual de uma venda em caso de transferência futura. O grande problema para esses clubes todos que eu citei é a compensação em relação a salários. Matheus Vital ganha somente em salários e direitos de imagem R$230 mil por mês. O jogador que havia sido comprado do Vasco por R$7 milhões tem contrato até dezembro de 2023 e 85% dos seus direitos estão presos ao Timão. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa terça-feira é sobre a possibilidade do volante Hernani, que pertence ao Parma e jogou a última temporada emprestado ao Genoa, virar reforço do Palmeiras. Nem é uma especulação nova. Algumas semanas atrás, o Hernani e outros volantes estiveram na mira do Verdão. Eu cheguei a contar para vocês que o Palmeiras havia desistido de contratar um jogador para essa posição. Só que nas últimas horas o R7 trouxe a informação de que o Palmeiras reabriu tratativas com o Parma para ficar com o atleta ainda nessa janela de transferências. De acordo com o R7, o Parma pede 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais pela transferência definitiva. Já o Palmeiras trabalha com um empréstimo com opção de compra. Para trazer uma informação precisa para vocês, entrei em contato com uma fonte minha do Palmeiras e essa pessoa assegurou que não existe nenhuma tratativa pelo Hernani. O Palmeiras segue convencido de que não há motivos para a contratação de um volante nessa janela de transferências. O único movimento que o Palmeiras faz por agora diz respeito a Bruno Tabata, meio atacante que pertence ao Sporting. Na semana passada o Palmeiras fez uma primeira proposta que foi recusada. Verdão recentemente fez uma contraproposta sem pressa para fechar negócio, até porque o Tabata é encarado no Palmeiras como um substituto para o Scarpa, que só deixa o clube em dezembro desse ano. Bora te atualizar agora sobre o São Paulo. Nahuel Bustos é novo jogador do Tricolor, já desembarcou no aeroporto de Guarulhos na noite dessa terça-feira. Nas primeiras horas da quarta, passa por exames médicos e depois assina contrato de 1 ano, empréstimo gratuito.
O Grupo City topou liberar o jogador até julho do ano que vem e ainda existe a possibilidade de o tricolor estender esse contrato de empréstimo até dezembro de 2023, caso seja interessante para todas as partes. Você deve estar se perguntando sobre o valor da opção de compra, certo? 7 milhões de libras, que hoje equivalem a 45 milhões de reais. Chequei os detalhes com um dirigente do São Paulo e essa pessoa me falou que, apesar do número ser assustador, o São Paulo poderia eventualmente, se o Nahuel Bustos desse conta do recado, ter só um pedaço comprado, por exemplo de 50%, e em vez de 45 milhões de reais, o tricolor ficaria responsável pelo pagamento de metade desses vencimentos. Só outra informação importante que envolve o Nahuel Bustos, o Grupo City e o São Paulo. 100% dos vencimentos do atacante argentino de 24 anos de idade serão pagos pelo tricolor durante esse período de um ano. Sobre Nahuel Ferrarese, vi vários colegas jornalistas afirmando que o Ferrarese também já é jogador do São Paulo. Tanto o tricolor quanto o Grupo City asseguram que ainda falta bastante coisa para ser acertado. O que está pegando? Ferrarese, zagueiro venezuelano, tem mercado no futebol europeu. E o City ainda tem a expectativa de vendê-lo. São Paulo deixou bem claro que só quer contar com o Ferrarese por empréstimo. O que o City vai fazer? Vai aguardar mais alguns dias da janela. Se não existirem propostas em definitivo que agradem aos dirigentes e também ao atleta, aí sim o São Paulo vai passar a ser uma alternativa. Existiram reuniões, videoconferências na segunda e na terça-feira, ainda sem acordo pela transferência do atleta. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro com uma informação super importante. Nessa terça-feira o Galo confirmou de forma oficial a venda dos 49,9% das ações que detinha do Shopping Diamond Mall, shopping na região central de Belo Horizonte e que garantirá 340 milhões de reais ao Atlético Mineiro. O negócio foi fechado com a Multiplan, que já era dona de 51,1% das ações. Detalhe importante, a Multiplan se comprometeu a pagar 136 milhões de reais à vista e os outros 204 milhões de reais em 12 prestações a partir do mês seguinte, com indexação do IPCA, para que não exista uma desvalorização nessa receita atleticana. O Galo estimava ser capaz de faturar entre 270 e 330 milhões de reais com esses 49,9% das ações. Conseguiu até um pouquinho mais. Essa grana toda será utilizada para pagamento das dívidas mais emergenciais. O Atlético inclusive estima ser capaz de reduzir em até 500 milhões de reais suas dívidas, que hoje batem na casa de 1,3 bilhão. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se vendeu por 340 milhões, como é que abate 500 milhões da dívida? É que o Atlético tem convicção de que com o dinheiro na mão vai conseguir chegar a acordos importantes com alguns dos seus credores, que cobram, por exemplo, 20 milhões de reais, mas para receber essa grana à vista podem dar descontos importantes. Dessa maneira, com a redução da dívida, o Atlético vai se sentir mais preparado para se transformar numa sociedade anônima do futebol. Os atuais investidores do Galo querem transformar o Atlético numa SAF, mas entendiam que seria um péssimo negócio vender o clube com 1,3 bilhão de dívida. Com uma dívida mais administrável e menor, certamente aparecerão mais interessados. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola um pouquinho mais tarde. Abraço, tchau!